Boa noite! Oh, Tudo bom, querida? tudo melhor Deixa eu ver se eu te agora! enxergo sem óculos. Tá me enxergando? Eu também, meu óculos tá, eu tô sem lente Não hoje. mais nada, amor. Querida, que prazer ter você aqui, Ana Nossa, Paola. é Muito muito, muito obrigada, minha mesmo. linda. Menina, eu que te agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, conversando e trocando essas informações tão maravilhosas que a gente adora. E também para as nossas amigas que estão nos vendo. E, enfim, muita Oh, alegria. Ana, maravilhosa. Então, antes de passar para você se apresentar, eu vou só contar, como é de costume, como a gente se conheceu, né? Porque todo mundo que tem aparecido até agora aqui no De Volta a Mim, eu falo que foram encontros que se encontraram, né? Mulheres que chegaram no campo, e foi super recentemente, né? Super recentemente, eu conheci a Ana, no Clube do Livro do Grupo Mulheres do Brasil, que ela cedeu o espaço dela, que é um dos espaços mais lindos da vida, Eva, o Sound Healing Zone, aqui em Londres, e nós tivemos a sessão de Sound Healing com ela. E, gente, paixão à primeira vista. Ela é canceriana também, pronto, já falei. Ela tem que vir, que é muita coisa para você dividir com a gente. A tua história eu acho que é fascinante e muito conectada também com o propósito, né, do De Volta a Mim, a gente nesse movimento de volta pra gente, né? Oh, maravilhosa! Vou passar para você. Por favor, se apresente. Bom, meninas, gente que está aí comigo nesse momento, meu nome é Ana Paola, eu sou. Nossa, é até difícil. Eu acho que eu sou alguém que expressa aquilo que é. Então, dentro daquilo que eu gosto de fazer e expressar, eu trabalho com terapias sonoras hoje, mas também trabalho com pintura, sou compositora, crio sons que ajudam as pessoas a se alinharem, se encontrarem, se curarem. E, enfim, tenho aqui esse espaço em Londres dedicado ao Sound Healing, que foi uma técnica que eu conheci há uns 12 anos atrás. E desde então eu venho estudando e praticando aqui no espaço, com sessões individuais e sessões em grupo. E também ofereço workshops e, enfim, palestras para as pessoas que querem, assim como eu, se expressar, serem elas mesmas e terem uma vida mais fluida, mais confortável e mais inteira, né? Mais feliz. Ai, que maravilhosa. Gente, assim, eu vou pegar um gancho também, porque foi meio que um chamado para você também, né? Né, Ana Paola? Você também estava numa carreira corporativa e eu Sim. achei fascinante quando você contou um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente como, de repente, né, nesses últimos 10 anos, o chamado, como é que você enveredou nesse caminho, assim, de volta, de cura, né? De cura. Eu tenho uma formação, a minha primeira formação é dentro da área corporativa. Eu fiz uma faculdade de administração de empresas no Brasil, fui para trabalhar em bancos, trabalhei no Mercado Futuros, na BMF, na loucura, telefones, cigarros e muita ação. E as coisas foram acontecendo, até que eu comecei a fazer terapia. E eu senti que não era, né? Eu não sabia exatamente o que era, mas eu não sabia que aquilo que eu estava vivendo não era. E daí, nesse momento, eu fui fazer terapia e quebrou tudo. E eu fiquei muito, não perdida, mas eu fiquei muito querendo buscar e entender do que se tratava. E eu decidi então fazer uma viagem longa. Eu morei quase um ano na Índia. E daí tudo começou. Foi quando tudo realmente começou nessa viagem para a Índia. E eu tinha duas perguntas principais, que eram: eu queria saber se o amor existia de verdade ou se era uma invenção hollywoodiana, e eu queria saber quem eu era na minha essência. Então eu fui lá para responder essas duas perguntas. E não é que eu respondi? Ai, que lindo! Não, gente, olha que jornada linda, né? Foi E muito foi bom. lá também, Ana, que você começou a perceber que, tipo assim, a criatividade, esse lado criativo, assim, como é que você percebeu que era o caminho, né? No caso, com você foi a voz, né? Inicialmente. Na verdade, quando eu fui para a Índia, eu voltei sabendo que eu era uma artista. Eu senti dentro de mim que o meu caminho era através da arte.
Eu não sabia exatamente o que, mas eu sabia que eu tinha uma essência muito forte, que o meu desejo era me tornar uma artista. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer uma faculdade de artes plásticas. Então, eu fiz uma formação de artes plásticas na Belas Artes de São Paulo e trabalhei um pouco com isso. E foi nesse momento que eu descobri a psicanálise. E daí eu enlouqueci com a psicanálise, porque eu adorei, né, a ciência, a técnica, a estrutura, e comecei a estudar. E fui fazer uma formação em psicanálise em São Paulo ainda. Mas sempre com aquela coisa da arte fomentando dentro, fomentando, fomentando. Só que a psicanálise e a arte, elas se alinhavam e se encontram, se costuram em muitos momentos. E foi assim que eu comecei a me aproximar. Mas eu enveredei muito para a psicanálise. Eu fiquei anos trabalhando com a psicanálise. Esqueci mais uma vez que a minha essência era artística, né? Então eu mergulhei, falei, nossa, agora eu sei. Fui para as artes, fiz trabalhos, vendi trabalhos. Eu fazia pinturas fotográficas. Então eu pintava e fotografava, vendi vários quadros e tal. Participei de algumas exposições importantes. Mas aí larguei de novo a psicanálise. Eu acho que eu tinha esse desejo. Eu acho que eu tenho um dom natural nessa área terapêutica, né? Eu leio muito rapidamente os meus clientes, então eu tenho essa facilidade. E aí me apaixonei pela mente humana. E eu sou muito apaixonada pelo mistério da vida. E daí a psicanálise começou a me responder muitas perguntas e eu enveredei. Esqueci a arte de novo, completamente. A entrou na minha vida quando eu mudei do Brasil para a Suíça. E ficou meio parada, porque eu não podia atuar lá como psicanalista, e aí eu fui explorar outras coisas, e foi nesse momento que eu descobri, então, a terapia do som. E foi num workshop de intuição que eu recebi de novo essa mensagem. E daí foi uma mensagem um pouco mais profunda, porque eu descobri que era a voz, especificamente. Eu me vi cantando e falando para públicos e tal, e eu entrei em pânico, porque eu não tinha voz nenhuma. Eu falei, não, 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 isso não vai dar certo, não é para mim, não é para mim. Só que nesse mesmo workshop tinha uma pessoa que sabia de um curso de voz terapêutica, e eu fiquei alucinada, não pensei duas vezes e mergulhei. E daí eu descobri a minha paixão, que hoje em dia é o meu trabalho e é o jeito que eu mais eu amo a pintura também. Depois eu vou mostrar aqui para vocês se der tempo, mas a música é uma coisa, a voz, o canto é uma coisa muito fácil, tá sempre com a gente. Né? Então, eu sei que a gente vai falar disso em algum momento, mas é uma ferramenta que está sempre à disposição. Então, me capturou muito por causa disso, porque eu não preciso carregar nada para nenhum lugar, ela sempre está. Então, é minha amiga inseparável. Gente, que história linda. E assim, o que você falou, né, também, que eu acho que é a voz, eu não sei, a voz também carrega frequência, né, energia. E olha, a tua sessão de sound healing, você cantando, gente, ela canta, ela toca piano. Foi assim uma coisa tão especial. Nossa, nossa, como imaginar você sem cantar? Não dá para imaginar uma vida Pois é. Ana Paola sem cantar, né? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Assim, se alguém me falasse que isso ia ser assim antes, quando eu era mais jovem, eu ia falar, ah, imagina, que é isso? Eu lá com os telefones, fumando na bolsa de valores, operando. Eu ia falar, não, 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 não. Você está falando de outra pessoa. Mas essa imprevisibilidade da vida que é a mágica, né? E quando a gente se entrega, a vida entrega de volta para nós. Então é essa magia incrível. Como você já tocou aí no mistério, né? Meio que se curvar ao mistério, né? É, e tem que ter essa curiosidade. Eu acho que eu sempre tive esse desejo de saber mais, né? Eu sempre quis saber mais. Eu sempre fui curiosa desde muito, muito nova. Então, a curiosidade do mistério da vida é uma coisa que me acompanha sempre. Então, eu acho que eu nunca vou nunca vou querer largar de virar mais uma página desse livro da vida. Então, o canto é uma ferramenta incrível para investigar, de investigação. Ai, Ana, chega e simula, sabe? Dá vontade até de cantar. Depois de ver Ah, você cantar, o dá tempo vontade todo até de cantar. escuta todos. Todo mundo. Na verdade, assim, tem uma coisa que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de pensar, porque não é óbvio, né? A nossa voz é a nossa identidade energética.
né? Nós temos lá a nossa carteira de identidade com o nosso nome, blá, 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 blá. Mas a nossa voz é o que nós somos essencialmente. É única. Só você tem a sua vibração vocal. Só o outro tem o do outro. Cada um tem a sua, o que você falou, a sua própria frequência. Quando a gente vai curiosamente desvendando esse mistério da nossa própria voz, a gente vai tocando camadas internas e vai aprofundando, aprofundando. Os presentes não param de chegar, né? A gente fala, nossa, eu posso fazer isso, nossa, eu também posso fazer aquilo. Então, a gente vira um cristal polido, né? Um diamante com várias faces, com várias belezas, e as coisas vão se revelando para nós. A gente precisa só ter coragem de dar os mergulhos. E eu acho que um ponto muito interessante que você falou é completamente fora do óbvio, né? Não é a carreira, você no começo, aquela carreira tradicional, né? É uma coisa que eu vejo muito na minha área também, né, que eu trabalho nessa área de carreira. E assim, as pessoas muitas vezes acabam entrando num rumo que não é nem para elas, que vão assim, sei lá, por alguma convenção. E como é fascinante quando você incorpora, né, a sua essência no teu caso, e as descobertas não param, né? Não Não. param, vai tudo surgindo, né? Mas eu acho que funciona assim, sabe? Porque a verdade é que a gente está numa estrutura muito mental, né? Então, a nossa primeira, né, a nossa primeiro drive, a nossa primeira direção é ir para o mental. Então, a gente não pensa na intuição. A gente não pensa, o que que é o meu eu intuitivo? Aonde eu posso usar a minha intuição? Aonde eu posso ser mais intuitiva, mais criativa? Não, eu vou no mental, né? Eu fui fazer uma faculdade de administração de empresas, mas meu sonho era ser bailarina. Entendeu? O meu grande sonho da vida era dançar Ainda balé. dá tempo, viu? Ainda dá tempo Calma. depois. Estou organizando umas aulinhas de balé para nós. Em breve Bom, vamos ter aqui no estúdio. Então, assim, eu abri mão desse meu lugar de. Porque a minha família nunca motivou, nunca incentivou. Eu não tenho esse histórico familiar de uma família artística. Então, na minha casa era médico, advogado, administrador de empresa, né? Quando você não sabe o que fazer, você vai lá, faz administração, porque no final você vai acabar usando alguma coisa. Então, assim, é isso. O nosso universo, o nosso mundo é mental. A gente não vai buscar intuitivamente o nosso desejo inato. A gente vai por isso que nos guia, que é uma estrutura mental, né? Acho que hoje em dia é diferente. Tem tantas outras possibilidades, né, para os jovens hoje, né? Os nossos filhos são tão mais livres para escolher do que nós éramos, até porque o cardápio aumentou, mas na minha época, né, era mais restrito. e assim, eu acho, eu não sei se você pensa isso, mas é uma coisa que eu tenho visto, notado recentemente, essa volta, essa busca, sabe, da essência, porque até mesmo com a inteligência artificial, né, tudo ficando tão igual, né? Currículos, trabalhos, né, a inteligência artificial cuidando dos processos, dos sistemas, mas o lado humano, que eu acho que eu tô vendo, né, esse movimento, essa busca dessa reconexão com a mulher selvagem, né, que é o que a gente está cobrindo meio aqui hoje, né? Como é que você vê assim na prática? Como é voltar à mulher selvagem? Assim, é uma rotina. Eu sei que você tem várias ferramentas aí, Ana, que você ensina nos teus cursos também. Vamos falar um pouquinho disso. Inclusive, eu acho que o que a gente se conheceu no sábado, né? Aquela roda de mulheres maravilhosa, né? Falando do livro, né? Mulheres que correm com os lobos, esse autoestudo, essa roda de mulheres, né? Que é meio que cura, rege, maravilhosa. É um pouco disso também, né? Desse movimento, faz parte. Eu acho assim, primeiro, quando eu comecei a ler esse livro, já há muitos anos atrás, eu me questionei muito o que, que era essa mulher selvagem, né? Para mim, a primeira definição que me capturou foi essa. O que, que é essa mulher selvagem? O que, que seria? Né? Fica amplo, a gente não sabe se é uma coisa primitiva ou se é uma coisa. Né? O selvagem tem tantas interpretações, então demorou para eu entender o que, que ela fazia referência nesse livro, que é uma bíblia para nós, né, mulheres? Eu acho que toda menina devia ganhar um aos 15 anos e ler sem parar, né? Continuar lendo, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente sobre nós, sobre nós mulheres no geral. Então, eu custei a entender que a mulher selvagem nesse lugar é essa mulher que se guia pela sua intuição, né? Ela tem um mental que está a serviço de executar aquilo que a intuição dela, né? O coração, aquilo que internamente ela vibra e ela ressoa como essência.
Então, esses mergulhos que a gente se permite, né, e busca essa mulher selvagem, né, ir dentro de nós e achar essa pessoa que quer se expressar, né? Eu falo muito isso, a nossa alma quer se expressar. A gente tem que permitir que isso aconteça de alguma forma, né? Porque socialmente não é isso que acontece. Socialmente é, vamos lá, gente, mais mental, mais mental. E a nossa alma, ela é tão mais completa e mais inteira do que a gente pode imaginar, né? Então, eu acho que essa mulher selvagem, essa busca por essa fala que quer falar, né? Por esse nosso eu que está ali guardado dentro de nós e que insistentemente fica batendo na porta. E em algum momento a gente se dá conta, ouve, né? Então, por que que as pessoas falam que é importante a meditar e ter uma prática de silenciar essa mente? Porque quando a gente silencia um pouco, essa voz fica perfeitamente audível, né? Então, se conectar com essa mulher selvagem é se permitir, não está vendo a palavra em português, mas diminuir o ritmo, né? Você permitir você ir mais devagar, né? Para ver se você consegue entrar em contato, porque nesse ritmo frenético que nós temos, mãe, casa, filho, marido, trabalho, não dá tempo de escutar. Então, assim, esses grupos, né, que nem o grupo do livro das Mulheres do Brasil, é um grupo, nossa, que eu super recomendo para todas, de todas as mulheres que estão fora do Brasil e também do Brasil, que participem de um grupo de mulheres, porque é um momento que você pode se ouvir, não só através da sua própria voz, mas através das outras mulheres. Porque, de uma forma ou de outra, todas nós estamos falando a mesma coisa, né? O quão importante é você se ouvir, se conectar com esse lugar que selvagem, assim, que não foi domado, né? Que não foi domado por essa sociedade, que não foi domado pelas convenções, que está ali selvagem, inteiro, esperando por você. Ah, isso é lindo, gente. E uma outra coisa também, né, que da nossa conversa que você tocou, que eu acho que é super pertinente, as feridas, né, da nossa alma, como muitas vezes elas impedem que, né, a gente vá para esse lado criativo, né, de escutar a mulher selvagem, principalmente assim, eu acho que o julgamento, né, ah, não, vou fazer uma coisa diferente, né, ou não, vou tomar esse caminho. Como é que você acha que essas feridas, assim, Ana, que elas se apresentam? Claro, para cada mulher vai ser um caminho, mas assim, você com teus clientes, que eu sei que você toca nisso também. Como é que você vê isso? Olha, é muito simples, né? Não tem como não tocar nisso, porque eu acho que a experiência da vida, ela nos remete a essas feridas, né? Então, são 5 feridas essenciais e outras vão derivar dessas 5, são a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça e a humilhação. Então, todos nós, durante toda a vida, né? Desde a mais precoce idade, a gente vive situações que remetem a gente a essa posição. E é isso que vai causando os entraves, né? Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente passa por essas situações repetidamente, né? Porque a vida tem um formato circular e a gente repete as mesmas situações, porque o psiquismo está sempre tentando uma resposta diferente para uma mesma situação, né? Então, quando você vive repetidamente uma situação, é porque o seu psiquismo quer, né, tá querendo ver se a gente dá um final feliz, finalmente, né? E a gente repete e repete até que a coisa. Então, assim, as feridas, elas vêm nesse lugar onde elas vão bloqueando o nosso corpo, né? Ela vai bloqueando o nosso fluxo energético. É um assunto extenso, eu vou tentar resumir da forma mais clara possível. À medida que eu não tenho um flow energético, né? Quando a minha energia não está fluindo, porque ela está esbarrando nesse monte de histórias que estão no meu inconsciente, etc e tal, dentro do processo criativo, eu não me permito, né? Eu não me permito fazer, né? E daí eu procrastino, tenho mil desculpas e etc e tal. Mas o pior de tudo não é isso, assim. O que eu vejo de mais veemente é que, assim, o coração carrega muitas memórias. Para você acessar o seu eu selvagem, né, o seu eu criativo, você precisa entrar nesse espaço do coração. Só que ele está cheio de memórias duras e difíceis. Todo mundo tem situações que efetivamente, pelo amor de Deus, não me fala para parar que eu vou já começar a sentir esse negócio.
Então, a gente para de sentir o nosso espaço do peito porque a gente não quer entrar em contato com essas memórias difíceis. Então, assim, a importância de ir limpando essas feridas, de ir entendendo o que aconteceu e aceitando e transmutando, né, mudando a forma de olhar para aquele acontecimento, ou seja, ter um ganho de consciência em relação a isso que te feriu é vital. Porque quando você teve as primeiras feridas, você tinha uma idade muito precoce. E as ferramentas que nós temos aos 5 anos não são as mesmas que a gente tem aos 50. Só que se a gente não atualiza o cérebro, ele continua achando, o psiquismo continua achando que você tem 5 anos. E essa é a origem do trauma, né? O trauma é quando você passa por uma situação difícil, traumática, aquilo fica fixado naquela idade. Então, quando você repete aquela situação novamente, em vez de você ter 50 anos, você tem 5. Então, você vai reagir de uma forma infantil. Então, quando você não trata disso terapeuticamente ou de outras maneiras que você quiser tratar, nas suas meditações, etc e tal, você vai sempre continuar reagindo de uma forma infantil a uma situação que às vezes nem é tão complexa assim. A questão da criatividade é que, assim, é muito difícil acessar a criatividade dentro de uma situação de dor, né? De desconforto. Então, por mais que eu queira, por exemplo, eu com a minha música, eu só voltei a criar, a compor, etc e tal, quando eu comecei a trabalhar com som. Porque estava tudo travado, estava tudo bloqueado. Então, eu não tinha essa possibilidade. Quando eu destravei, veio tudo, que nem uma avalanche, veio drof, caiu em cima de mim, eu não sabia nem direito o que fazer com tudo isso. Eu sentava no piano e de repente uma música, outra, sabe? Foi indo, eu abri as comportas, eu limpei e a coisa flui, é natural em nós, né? O processo criativo faz parte, é natural em nós, só não flui porque está travado, está bloqueado por essas feridas e outras questões, né, dentro do psiquismo humano que são mais extensas, mas não sei se deu para entender um pouquinho. Deu, parece assim, me corrija. Mas assim, né, a gente meio que cura, meio que o canal abre, né? Você fica ali, a antena, você fica ligado a coisas que você não perceberia, mas que quando você olha, ressignifica. E assim, o que eu entendo também é das feridas, né? Como na vida de todo mundo que acontece, o que que elas estão, não é correr delas, mas tentar mudar, o que que elas estão aí para ensinar, né? Também, né? Eu acho que é isso que é uma chave, pelo menos assim, para mim, no meu processo, foi muito isso, essa chavezinha de o que que isso está querendo me ensinar? Não é que está contra mim, né? Mas, Não, né, no caso, e também para mim, desde que eu peguei esses ensinamentos, ficou tudo mais fácil, parece que fica, dá mais clareza, né? Para onde muito. você está indo, o que que você quer fazer. E como você falou, os dons começam a fluir, que é a coisa mais linda da face da Terra e maravilhosa. Que exercícios, assim, para quem está começando, sei lá, em casa, para começar a brincar, o que que você diria, assim? Alguma coisa para desarmar, começar meio que desarmar essas feridas, assim? Eu acho que Um... o lugar da ferida, né, você tem que estar dentro de uma percepção pessoal, né? Então, quando você sente que na relação com alguém a pessoa faz alguma coisa e aquilo te incomoda muito, é teu, né? Não é da pessoa. A pessoa é só um espelho daquilo que incomoda você próprio. Então, assim, quando você realmente passa por uma situação que você perde o chão, que você fica completamente desnorteado, sem norte, né? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você, como você bem disse, e dizer o que que isso está querendo dizer de mim, né? Como eu, o que que isso está me ensinando? O que que isso está falando de mim? Não é a pessoa, não, sou eu, né? E aí a primeira coisa é você abrir um espaço para o que tem, né? Então você falou do julgamento, né? O julgamento, ele na verdade é o momento em que eu não aceito aquilo que tem, né? Então o prato de hoje é arroz, feijão, ovo e bife. Não quero. Putz, eu não quero que porcaria de comida, eu começo a julgar imediatamente, né? Não, eu aceito o que tem. Bom, não é o que eu queria, mas vamos lá, é o cardápio de hoje. Então, é isso, né? É quando você aceita. Então, o julgamento só acontece nesse momento onde eu deixo de aceitar o que tem. Então, a ferida é exatamente a mesma coisa, né? Quando eu aceito, porque ninguém se cura se não sabe que está doente, né? Então, a primeira coisa para
curar uma ferida é saber que você está com ela, né? Então, fazer espaço, por exemplo, uma rejeição, né? Me senti tão rejeitada, fui para casa, chorei 3 dias. Mas mais, né? O que que isso está querendo me ensinar? Onde eu tenho que olhar? Então, quando você já está nesse estado, que você já percebe o que está acontecendo, e você quer alguma coisa para te dar uma saída, né? Uma chave para abrir uma porta, é a voz, tá? Eu posso usar aqui os instrumentos, mas os instrumentos da terapia sonora são caros, né? Precisa querer investir. A voz é baratinha, não custa nada. Vai para todo lugar, como você falou, Né? acompanha, né, você? Vai querer comprar um bowl desse aqui, ó, vai custar 10 mil reais. Sei lá, não sei quanto, mas tipo, é 1.000 pounds. Então, a voz não, né? E a voz toca você por dentro. Né? Então, por exemplo, a coisa que eu faço imediatamente quando eu fico desnorteada, eu olho para o meu corpo e falo: aonde no meu corpo está doendo? Aonde no meu corpo está pegando? Às vezes é no peito, às vezes é nas costas, às vezes é no estômago, às vezes é no joelho, às vezes, sei lá, no pé. Eu olho para o meu corpo e falo: aonde dói? Aonde isso está grudado em mim? Né? Porque na verdade é uma vibração daquela ferida especificamente, daquela rejeição, daquele abandono, daquela humilhação que tá. Então eu vou lá dentro de mim, fecho meu olho, respiro e vejo no meu corpo aonde está doendo. Quando eu identifico o lugar, eu começo a fazer uma coisa que chama humming. O humming é uma técnica, nossa, gente, sei lá, é que nem, como é que todo mundo fala? Canja de galinha. Para tudo. Serve para tudo, né? O que que é o humming? É você fechar a sua boca e fazer um som como se fosse uma abelhinha, né? Você vai fechar a boca e vai. Respira. Enche bem o pulmão de ar e solta. Então, o que que o humming tem? Primeiro, ele faz vibrar internamente já todas as suas cordas vocais e essa vibração ela se espalha pelo corpo. Se eu fechar os ouvidos, eu vou escutar o tanto de som que produz dentro do meu corpo, tá? É muito gostoso. Bota lá um tampão no ouvido e tampa para o externo, só vai olhar para dentro. Mas além disso, né, esse som do M, que é do OM, ele é um som de uma. As vocais têm uma função, as consoantes têm outra função. O M, particularmente, ele é uma consoante que sobe para a cabeça. Ele faz vibrar a mente, tá? É um som que sobe. Então, quando você faz. Você já sente os seios da face, você já sente aqui em cima, e você sente toda a caixa craniana, toda ela vai vibrando. Quanto mais você faz, mais a sua sensibilidade aumenta. E isso faz o quê? Imediatamente faz a sua cabeça, a sua mente relaxar. Tá? Então, essa vibração do humming, do M, ela vai fazer a sua mente relaxar. Quando a mente relaxou, você saiu daquele estado de agonia, de tristeza, de seja do que for, um pânico, né? Um panic attack, qualquer coisa que seja. Daí você fala, aonde no meu corpo tá doendo? Ah, é no plexo solar, aqui no estômago? Então, eu vou com esse som, com a minha intenção, né? Com a minha intenção, eu digo, eu quero que esse som chegue até o meu estômago e eu vou cuidar do meu estômago através dessa vibração. Como? Então, eu vou abrir a minha boca de uma forma diferente. Eu vou abrir um espaço interno na boca para o som ficar mais amplo. Então, eu não vou encostar dentes, nem vou encostar língua em nada. Eu vou deixar o espaço. E vou fazer Tô esse tentando te imitar, tô tentando imitar. claro, fazer. Então, você deixa o espaço interno da boca como se fosse uma caixa de som. Não encosta dente, não encosta língua em nenhum lugar. E inspira e solta. E vai respirando e intencionalmente leva essa vibração para essa região aonde você está sentindo esse aperto, esse desconforto, tá? Uma vez, duas, né? O seu fôlego vai ficando cada vez mais longo, você vai conseguir fazer, né, alongar a sua capacidade respiratória.
e você vai acalmando. Então, assim, o que que é esse acalmar? É eu aceitar arroz, feijão com ovo e batata frita, o que tem no prato. Né? Então, eu crio esse espaço para aceitar aquilo que eu estou sentindo. É meu, me pertence, eu vou trazer para dentro de mim, eu vou fazer espaço para isso que eu estou sentindo e eu vou curar com isso que eu tenho, que é a minha voz, que é esse amor que eu tenho por mim, que é essa vontade, né, de transmutar isso que eu estou sentindo, para que isso não mais pertença à minha vibração, para que eu não precise mais atrair isso dentro de mim. Então, através desse exercício, eu vou criar um espaço para que eu possa integrar isso que eu quero que desapareça de mim, né? Então, quando acontece uma coisa ruim, a gente quer primeiro tapete para enfiar embaixo. Não, eu vou integrar. Eu vou trazer para mim e eu vou cuidar disso para que eu possa transmutar e não fingir que não tem nada. Eu amei. Agora eu te perguntar, você recomendaria fazer? Eu acho que isso para à noite deve relaxar, né? Também. De manhã à noite ou qualquer horário. Aquele método que não, qualquer horário. O que que você acha? Eu acho que esse é o melhor exercício para acalmar o mental, tá? Então, assim, quando você precisar, a qualquer momento. Sei lá, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho dias que eu já acordo pensando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Não, Ana Paola, meu amor, relaxa. Então, eu Ó, vou lá, respiro umas 3, 4 vezes para trazer o fôlego para dentro do corpo e faço 3, 4 minutos deitada ainda, eu nem sento. Deitada, do jeito que eu tô, eu faço esse ramen. Eu trago, dá um frescor. Você vai só de sentir, fazer um pouquinho com você já. a energia se renova, você vai sentir. Eu falo que quando você começa a entrar no flow, parece que você chupou rolls pelo corpo inteiro. Dá um frescor, a energia fica fresca, você sente um frescor. Ai, pronto, tô pronto. Eu posso tomar meu banho, mas se eu não quiser, eu também não preciso, porque eu tô limpa. Dá um frescor. Você sente a mudança da vibração e é um exercício que, gente, se eu tenho 1 minuto, eu faço 1 minuto. Se eu tenho 2, eu faço 2. Se eu tenho 5, eu faço 5. Se eu tenho 10, faço 10. Então, assim, qualquer meio minuto é benéfico. Minha linda, e uma coisa também que eu sei que você começou faz o que, uns 10 anos, né? Nessa Sound Healing, cura pelo som. Você Sim, foi meio que pioneira, né? E agora a gente está vendo aparecendo mais. sim, Para quem nunca fez uma sessão de Sound Healing, né? De cura pelo som, o que que a pessoa pode esperar, Ana? Assim, quem está assistindo agora, pensando, nossa, o que que é isso, né? Muita gente, é novidade para muita gente, né? Assim, o sim. que esperar? O que que você diria para quem está chegando? Ah, as pessoas sempre voltam, né? Aqui para o meu espaço, elas gostam e voltam e Eu tal. E quero morar aí, já quero morar aí, digo logo. também aqui para você. Já já eu já vou botar o seu nome. É, eu sempre falo que a segunda sessão é sempre mais frustrante que a primeira, tá? Eu já aviso, falo, ó, hoje vai ser pior do que a outra vez. Porque a pessoa já tem uma expectativa, ela já quer sentir algo, porque a primeira vez é muito impactante. Então, quando a pessoa vai pela primeira vez, a minha dica é, vá com o coração aberto, né? Primeiro de tudo, escolha um lugar para fazer o seu sound healing que você conheça o profissional. Por quê? O som é muito poderoso, é muito eficiente, tá? Conheço várias pessoas, amigas, clientes e tal, que falam, nossa, fui num lugar, saí mais desorganizada do que eu entrei. Acontece, tá? Então, quando você vem num lugar, o profissional, ele tem que se ocupar de várias coisas, né? A intensidade do som, a intensidade da luz, a forma que ele coloca, como ele organiza os intervalos. Não é só, ah, eu vou fazer assim. Não, tem uma estrutura, né? As pessoas pensam que é uma coisa simples, não é. Só que assim, hoje em dia tem vários cursos muito rápidos de sound healing, né? E as pessoas acham que fazem um curso de 3 dias estão formadas. Não, não estão. Então, quando você for fazer um sound healing, investiga sobre o profissional que você está escolhendo. Investigou, ficou tranquilo, vai com o coração aberto, se solta e deixa esse som te embalar. Porque eu acho isso, né? O som ele vai te embalar, ele vai te carregar para um lugar dentro de você profundo, né? E é nessa profundidade que a gente chama de consciência alterada, né? Que você consegue os benefícios. Então, eu terminei, estou muito renovada.
Lógico, diminuíram as ondas cerebrais, você entrou no estado de consciência alterada, o seu corpo entrou num processo de autocura. Quando você sai da sessão, você não é a mesma pessoa que você entrou. Porque o seu próprio corpo deu um reboot no sistema. Ele entrou num processo que ele mesmo consegue se autogerir e liberar e abrir possibilidades que antes estavam bloqueadas. Então, a minha dica é: vá com o coração aberto, sem esperar muita coisa e deixe fluir, né? O som é isso, é fluir. Então, se permita essa fluidez. E minha linda, eu ia te perguntar. Muitas vezes, assim, né? Você falou esse exemplo de áreas que você conscientemente sabe que tem alguma dor, que tem algum mal-estar. E assim, a sensação que eu tenho, né, que né, o sound healing atinge um lugar que inconscientemente que você não sabe que você precisa, mas que você tá lá, né? Tá funcionando, né? Então, o som, ele trabalha para além do seu mental, né? Ele trabalha por uma lei da física, que é uma lei da ressonância. Então, quando ele encontra determinadas ressonâncias, ele toca, né? E tem outra questão também, né? Que nosso corpo, ele é muito, ele é 80% água, né? De 70% a 80%. E a água é condutora dessas vibrações. Então, quando você permite que se embalar dentro desse som, as suas células, existem muitos vídeos no YouTube, vocês podem procurar como as células reagem ao som, tá? Você vai ver, né? A mitocôndria, ela se ilumina. É lindo ver o processo, né? Eu aconselho que vocês procurem, e depois eu posso até te mandar uns links e você disponibiliza aí para as pessoas. É muito maravilhoso ver, né? Você, por exemplo, pega um bowl como esse daqui, enche, bota um fundo de água e você começa a trabalhar o bol e você vê toda a ressonância. Então, essas vibrações, elas vão estar organizando a sua água interna, todos os teus líquidos. Então, todas as tuas células, elas vão estar se reorganizando através dessa vibração. Então, queira você o seu mental cooperar ou não, vai funcionar, linda, sem estresse, vai resolver. Meu amor, você já me levou à próxima questão. Olha, foi a primeira vez no sound healing que eu fiz que a sua voz de anja, né? Você com a sua voz tocando piano. Numa sessão, geralmente assim, você já sabe exatamente, porque tu tem milhões de instrumentos, gente, e no estúdio dela todo mundo ficou tão apaixonado, tudo, como você falou, a textura dos cobertores, e de fechar os olhos, e os colchonetes, e o cheiro. Tem toda uma magia no que você montou, que você tem um santuário, na verdade. Mas assim, nas tuas sessões, tu já sabe quantos instrumentos você vai usar, ou você vai com a sua intuição, você já capta o que o campo do, sei lá, o campo do grupo está precisando, ou sem sessão individual. Como é que você adapta, maravilhosa, curiosíssima? Então, eu não é intuitivo, tá? Essa parte, ela é uma parte estruturada. Então, o que é intuitivo é o som, é o canto que vai acontecer. E isso é uma coisa totalmente intuitiva. Então, essas frequências que vêm da minha voz, elas são totalmente intuitivas. Eu entro no campo, né? No campo que todo mundo sabe, no campo morfogenético, cada ciência chama de um jeito, mas eu entro na vibração do grupo e daí eu sinto e o canto flui. Mas os instrumentos é diferente. Eu trabalho com uma técnica que assim, eu trabalho com intervalos sonoros. Então, quando você escolhe os intervalos, esse intervalo ele vai te propiciar uma vibração específica, né? Por exemplo, dentro da música você tem os intervalos harmônicos, as quintas, as quartas, que são e cada intervalo desse tem uma vibração. Então, por exemplo, uma quinta que é um do e um sol, por exemplo, ele tem o poder de envelopar. Ele é como se fosse um abraço sônico. Então, toda vez que eu escolho para tocar uma música, ou um instrumento, um gongo, ou um bol, que tem o intervalo do, isso é porque eu quero trazer o meu grupo nesse envelopamento. Eu quero que o grupo sinta esse safe space, um espaço seguro. Então, eu geralmente começo as minhas sessões com o tambor, porque é um som que leva para a terra e tal. E depois eu vou entrar com um intervalo que traz esse acolhimento, né? Eu vou entrar com uma quinta, por exemplo, com os meus bolos, com os instrumentos que eu tenho, para que o grupo sinta esse, ai, cheguei em casa, agora eu vou me soltar.
E daí você, naturalmente, eu digo que é como se fosse um escorregar, né? Você desliza para dentro de você mesma e aí você expande a sua energia. Então, todo o processo dos instrumentos, eu monto como se fosse uma orquestra, né? Eu vou montando as vibrações para que eu ofereça para o meu cliente, para o participante, aquele estado de bem-estar. Eu não Às vezes, queria voltar. coração, né? Por exemplo, quando eu trabalho com mulheres, eu foco muito no coração, porque, né, nessa área a gente tem muitos pesos, então faço toda a vibração do ambiente vibrar para o quarto chakra, que é mais um, né, tem um intervalo específico. Então, eu monto de acordo com o grupo que eu tenho. E quando é individual, aí é espetacular, porque daí eu monto específico para aquela situação que aquele cliente tem. Né? Às vezes ele tem muitos medos, às vezes precisa, né? Então a gente vai trabalhando para que esse som ajude a desbloquear isso que aquela pessoa especificamente precisa resolver. Isso é fascinante. Ana, quantas camadas, né? Tô assim, Muitas, uau! E olha, eu já comecei a fazer faz um tempo que eu faço, né? Quando eu comecei a fazer meus retiros. Mas eu nunca imaginava, né? Essa, que você tá falando, assim, essa perspectiva da orquestra. Nossa, olha que coisa mais linda, fascinante. E olha, não é todo profissional que é assim, né? Eu acho que a experiência que eu tenho, eu já tenho muitos anos de prática, eu fui aprendendo e fui me especializando, e fui investigando, e fui lendo, estudando. Então, hoje eu tenho uma prática que eu tenho segurança de oferecer para grupos, porque eu sei que os meus clientes vão sair bem, né? Então, não é aquela coisa que a pessoa vai sair e está lá, ué, ué, ué. Tá ok, ela vai sair bem centrada, né? A gente faz uma técnica para trazer as pessoas de volta, né? E eu sempre trago o piano no final, porque é como se fosse aquela coisa que dá aquele último, né? Aquela que homogeneiza tudo, né? Então, aquele último som que traz tudo aquilo que estava meio perdido no espaço, eu vou centrando com esse piano, trazendo, 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 trazendo até o grupo, eu sentir que o grupo está de volta, despertando, eu começo a ver, porque as pessoas começam a se mexer, né? E daí, então, quando eu sinto que esse grupo está bem, né, de volta já, e daí eu vou diminuindo o piano e a gente vai finalizando a sessão. poesia pura, sabe assim, o teu piano, nossa, eu fiquei assim tão surpresa, porque eu, como eu cheguei meio atrasada, né, eu não tinha visto o piano. Gente, no final, quando tu começou com o piano, eu pronto, é como se fosse um abraço teu, sei lá, uma É uma coisa assim, a tua meio, a tua energia meio, ai meu Deus, maravilhosa, oh, gente. meu Quem tá amor. em Londres não pode deixar de ir lá, Sound Healing. Ô, minha linda, tu tem algum instrumento dele? Eu sei que é difícil perguntar para uma mãe qual é a criança favorita, né? Sim. Qual é o instrumento que tu mais gosta de usar? Como é que a gente chama em português os bowls? É taças, né? Como é que a gente Eu fala? acho que Taças taça. tibetanas? Isso, eu Taças acho que tibetanas. cristal e as taças tibetanas, né? As de cristal são as de vidro e as tibetanas são as de metal. Olha, eu amo tudo, né? Mas assim, eu acho que eu gosto muito do tambor, porque ele acompanha muito bem a minha voz, e eu sinto que quando eu toco, são sons que todo mundo reconhece, porque são sons muito voltados para a terra. E eu acho que nos dias de hoje, que a gente tá muito mental, o tambor é uma coisa que traz para a terra, sabe? Gruda o teu pé lá no chão. As pessoas falam muito do grounding, né? Ah, a gente tem que aterrar, ter um grounding, né? Nós temos, mas o que que significa o grounding, né? Eu aceito a encarnação que eu tenho, né? Então, assim, eu aceito essa experiência encarnatória que eu tô tendo, eu aceito esse aprendizado. Então, assim, o tambor é isso, né? Eu me rendo a esse planeta. A gente olha o céu e fala, nossa, as estrelas. Meu, e o nosso, né? E a nossa, né? O nosso planeta Mara que tá aqui para nós, né? Que oferece para nós esse corpo, né? Porque o nosso corpo é o planeta. Quando a gente vai embora, o corpo volta para o planeta. O corpo é planeta. Né? Então, cuidar do planeta Terra é também cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo também é planeta. Tá Então, conectado, tudo conectado, né, minha linda? eu gosto muito do tambor, porque ele tem essa potência. Mas assim, eu não sei te dizer, eu acho que não tem, eu não sei te dizer, eu não sei te dizer o que eu gosto mais. A voz dela que vai para todo canto. A voz. Ai. Nossa, é o carro-chefe, né? Assim, eu acho que a minha voz é o que eu tenho de mais incrível.
É o que eu mais trabalhei. Eu trabalhei muito com a minha voz. Eu trabalho demais, ainda continuo até hoje. E os instrumentos me acompanham, né? Diferente de outros profissionais que não têm a voz, eles têm os instrumentos preferidos. Então, muita gente gosta dos gongos e tal. Eu amo também os gongos. Mas a minha voz é o meu bebê, né? É o que eu amo, é a minha personalidade, é a minha expressão. Eu aprendi a cuidar dela e a viver com ela e escutá-la, né? Eu escuto muito a mim mesma, a minha voz. Você falando aí outra coisa que veio aqui na minha cabeça, essa questão do aterramento, né? Que a gente andando muito mental, traz a gente para a presença, né? Para o momento presente, que é o pulo do gato, né? É o É o, pulo do gado, né, Ana? é o Ô, pulo do minha gato. linda, e além do humming que você ensinou, eu vou estar fazendo, depois eu vou te mandar mensagem, viu? Vou estar fazendo, eu vou incorporar. Assim, quem tá em casa, tem assim algum que você pode pensar, alguma coisa, instrumento básico que a pessoa, uma ferramenta simples que as pessoas podem fazer em casa? Uma coisa bem do it yourself, que, sei lá, para desbloquear, para Ai, usar. tem. Eu vou. É um diapasão. Eu separei várias coisas aqui. Ai, mostra, mostra, Peraí, Ana! peraí. Gente, esse estúdio dela é um santuário. Quem está em Londres não pode deixar de visitar. O sonzinho dos pássaros quando a gente entra, é, o ambiente, né, o layout. É uma coisa assim, parece que você foi para o céu e voltou. É isso que eu Ó, estou descrevendo, The Sound Healing Zone, maravilhosa. Céu e volta. então assim, existem esses instrumentos que são, inicialmente eles eram instrumentos feitos para afinar outros instrumentos, tá? E agora existem muitos para vender no mercado e tal, e isso são alguns instrumentos que você pode usar, né? Você pode, por exemplo, consultar um profissional que trabalha com os diapasões, os tuning forks, e facilmente eles são utilizáveis, tá? Então, você pode ter um lugar para bater, mas se você não tem, você bate na mão. E ele vibra, tá? Ele vai fazer uma vibração. Eu não sei se não vão escutar o som, porque é um som muito baixinho. Mas aí você vem com esse som nos teus ouvidos. Você vai trabalhar o som. É uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Só que existem vários diapasões para várias coisas específicas. Então, por exemplo, esse aqui especificamente é um dó, ele é uma frequência mais baixa, ele serve para o grounding, tá? Então eu tô muito aérea, eu vou lá e coloco numa parte do meu corpo, aqui no meu umbigo, por exemplo, tá? Eu posso posicionar esses diapasões no meu corpo e eu sinto a vibração, tá? Isso é uma coisa simples, super eficiente enquanto instrumento, custa barato comparado com os outros instrumentos, tá? E é uma coisa que eu posso me trabalhar comigo mesmo, né? Então, assim, eu não quero ser terapeuta, eu quero cuidar de mim. Então, o que eu falo, né? Eu não tenho intenção de fazer cursos para terapeutas, mas eu tenho cursos para pessoas que querem aprender a se curar. Porque também a gente não precisa ficar dependente do terapeuta a vida inteira, né, minha linda? A gente tem que nós aprendermos a se curar. Então, é o que eu falo, self-healing é a coisa mais importante que tem. Eu tenho que aprender a cuidar de mim, achar técnicas que falam de mim. Então, o diapasão é um negócio bacana. É fácil, eu coloco. Eu trabalho muito com criança com diapasão, tá? Eles vêm com mil problemas, com mil que nem é. Eu empresto para a mãe leva, eu ensino a usar, crio instrumentos, formas lúdicas para eles brincarem com isso, com o diapasão. E eles vão, por exemplo, já vários problemas, por exemplo, prisão de ventre, medo do escuro, várias questões, né? Várias. Então, com criança é super legal isso aqui. Inclusive, tem uns que vêm com uma caixinha, né? Eu trouxe aqui porque ele tem um som meio baixo, mas com a caixinha. Chama. Olha que coisa linda. Ana, como é que chama esse? É diapasão também, tá? Ai, Esse aqui é um Mi, por exemplo. Um 528 que tá dentro da linha do solfejo. Mas gente, ai meu Deus do céu. Isso é uma você, bênção. você com essa caixinha que fica como se fosse uma caixinha de som e você escuta o som. Eu particularmente gosto mais do som de Desse outro. é delicioso, tá? É delicioso. É tipo, sabe quando você tá com aquele frio, vem com uma bolsinha de água quente, e coloca? É assim, tá? Você vai lá e coloca. Ai, que delícia, gente. É muito bom. Então, isso como instrumento é legal, é barato e
é fácil de aprender, tem uns protocolos e tal. Enfim, não é uma coisa muito complicada. E o que mais que você me pediu? Que eu esqueci. E, Ah, por é, exemplo, outra coisa também que eu gosto muito que são os paus de chuva. ai, como é que faz? Tá dentro, como é que funciona? Nossa! No Brasil tem muitas, é que eu comprei no Brasil. Os melhores que eu tenho, eu comprei no Brasil. É simples, é um instrumento de percussão, mas ele acalma, né? Chama pau de chuva, porque fica esse tic, 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 tic. Que delícia! Ai, ai, que delícia! E minha, e minha Gostoso. linda, como você falou, né? A gente falando sobre o retorno à mulher selvagem, né? A criatividade cura. E você tocou aí num ponto que é bem bacana, não delegar nessa cura. Quando você tem as ferramentas, né? Podem ser ferramentas, né? Que Sim, você tem na sua caixinha de ferramenta para você ser sua própria medicina, né? Maravilhosa também, tem. né? E sempre aumentando mais a caixinha de ferramenta. Eu acho que esse é outro pulo do gato, é outra chave. Claro que os nossos terapeutas, né? Eu sou terapeuta, então, lógico, eu quero que os meus clientes venham, óbvio, mas assim, eu já não trabalho com terapia longa, eu trabalho com terapia breve. O cliente vem, 4 sessões, resolve o problema, tchau, vai viver. Porque assim, não é. Primeiro, não tem pílula mágica, né? À medida que a gente vai destravando esses gatilhos, a gente tem que viver, experimentar na vida, né? Essas terapias que ficam 5, 10 anos, não tá funcionando, né? Vamos combinar que não tá resolvendo? A coisa tem que ser dinâmica hoje em dia. E eu tenho que entender que, assim, uma grande parte da minha evolução sou eu me dedicando a descobrir o que é bom para mim. Porque o sound healing é maravilhoso. Ah, mas não é bom para mim. Ué, então ótimo, né? Não é tudo que é para todos. Algumas coisas são para uns, outros são para outros. Então, assim, quando eu descubro aquilo que eu gosto de fazer, fica muito bom continuar fazendo aquilo. Então, por exemplo, eu gostei muito do som, porque é uma forma meditativa que acontece rápido, naturalmente. Ah, mas tem gente que quer ficar fazendo vipassana silêncio. Ótimo, então, para aquela pessoa é aquilo. Para mim é outro, né? Eu aprendi milhares de técnicas de meditação na Índia, eu escolhi as minhas que fazem melhor para mim. Então, isso que você falou é essencial. A minha própria medicina é o que realmente faz bem para mim. Porque, por exemplo, um come carne e se sente bem, o outro come carne e se sente mal. Somos únicos, né, na nossa composição. E você Então, já começou a falar isso da voz única, né? A voz de cada pessoa é única é a e nossa, ressaltar, né? é a O nossa, caminho de cada pessoa é único, né, Ana? E eu acho, como você falou, o autoconhecimento, descobrindo, e é o que você falou também, esse processo de expansão, que a gente tá aqui para expandir, né? Procurando outras ferramentas, né? Saindo da caixa, né? Que eu acho que isso que é lindo, tá vivo é lindo por causa disso, né? A gente aprendendo, expandindo, se e inspirando. se É, expressando, né, expressando a tua verdade, porque, né, a nossa alma fica feliz com essa expressão. A gente se sente inteiro, tem vitalidade, tem disposição, tem ânimo, né? Agora, se a alma fica lá, a nossa essência está sempre calada, né? Então, é lógico que as pessoas falam muito, o seu trabalho é espiritual. O meu trabalho tem um cunho de expansão da sua própria vibração pessoal. E para mim, isso é espiritualidade. Quando você tem o seu compromisso de expandir aquilo que você é, você está comprometido com a sua espiritualidade. Não tem nada a ver nem com Deus, nem com religião, nem com nada. Para mim, a espiritualidade é eu quero sempre expandir a minha luz. Eu quero uma versão melhor de mim. Eu quero expandir a minha possibilidade de me expressar, né? Porque quando a minha luz se expressa e se expande, eu toco outros mundos com a minha luz, né? E isso para mim é cuidar da espiritualidade. Então, né, eu posso não rezar, eu posso não ir na igreja, mas eu expando a minha possibilidade de brilho, né? E naturalmente eu tô com Deus, porque Deus é luz. Deus ai, é que essa. lindo! Eu quero escrever isso, eu colocar embaixo, viu? Salvar. Lindo o que você falou, mas é isso, ressoa demais. Meu amor, a gente tá quase 1 hora, parece que foram 5 minutos. Eu tenho mais coisas para Não lhe é? perguntar. Gente, peraí. Primeiro que eu já quero mudar para ir pro estúdio, por Pronto. favor, desse santuário, já guarde meu colchão. E minha linda, me fala dos workshops, o que que tá acontecendo, o que que tá,
o que está nos planos, assim, em termos do que você já oferece aí, né? Que tem evento de criatividade, que você teve de escrita criativa com a Ju, né? Que teve aqui mês passado, eu não pude ir. E agora vai ter de tarô em breve, né? Conta o que está aí nos planos para a gente já se programar, divulgar e tudo. Sim, eu gosto muito de trazer pessoas e convidar. A gente tem as sessões semanais aqui, né? Acontecendo de sound healing normal, o som, né? Acontecendo em várias situações diferentes. Está lá no nosso site, quem quiser conhecer. E tem os eventos especiais. Então, eu tô com, né? Agora semana que vem a gente vai fazer um tarô com sound healing. Nesse encontro, né? O tarô e o sound healing tem muitas coisas em comum. E a gente vai fazer um encontro bacana semana que vem. Tenho outras pessoas, né, mulheres escritoras, que eu tô nesse movimento agora. Eu quero trazer muitas mulheres escrevendo as suas histórias, do mesmo jeito que você está levando aí. Eu gosto muito de trazer aqui também para elas contarem do livro, venderem os seus livros para outras mulheres. E aí eu apresento também o Sound Healing. Então, isso também toda semana tem um evento aqui com alguma escritora contando a sua história. E no dia 18 de outubro, eu vou ter um curso aqui, um workshop de pintura e sound healing. Ana, fala disso. Ai, É, meu Deus, conta logo tudo. Que coisa mais linda. 18 de outubro, é? dia 18 de outubro, isso é um sábado, eu vou ter aqui, é um dia de trabalho, um dia inteiro, né? Começa de manhã até tarde, até de tarde, acho que das 9 às 5 da tarde. Porque a pintura é uma técnica que ajuda muito na autoexpressão, né? Então a gente vai trabalhar a voz e a gente vai trabalhar essa expressão também com as tintas, né? Não é um curso de pintura, é um momento de expressão de si através das cores e da pintura. Então você vai ter uma expressão livre. Dançar, a gente vai soltar o corpo solto, e quando o corpo começa a se soltar, a gente entra em contato com essas tintas em alguns exercícios específicos que eu ofereço, e daí, né, a gente vai se encontrando nesse papel. Tá? Eu trabalho com papel, eu vou mostrar para você, ó. Eu trabalho com papel grande, tá? Bem grande, assim, e a gente vai expressar a nossa corporeidade nesse papel, a nossa energia nesse papel, e o Sound Healing entra para facilitar a gente trazer de dentro essa expressão. É uma super delícia, é muito gostoso. Meu amor, eu vou salvar isso embaixo, viu? Para as pessoas interessadas, a gente já salva. Desculpa, eu te interrompi. Desculpa, Não, fiquei empolgada, fiquei dia carried away. de novembro, eu vou ter um trabalho também de um dia só de voz. Então, a gente vai estar trabalhando só a voz para quem estiver interessado em descobrir a própria vibração através da voz, aprender alguns exercícios, aprender a fazer um toning, aprender a, né, talvez se der tempo e as pessoas já estiverem mais soltas, a gente vai poder aprender uns harmônicos, que é você ressoar duas notas ao mesmo tempo, né? Criar esse intervalo que eu te falei, né? Quando você faz um canto harmônico, é um canto super curativo, porque você entoa duas notas ao mesmo tempo, né? Você cria o intervalo já dentro do teu campo vibracional interno. É muito curativa. É uma ferramenta de self-healing incrível. Então, para as pessoas que têm vontade não de virar opera singer, né? Não é isso, tá? É de aprender a usar a voz como ferramenta de harmonização pessoal e de Ai, autodesenvolvimento. que potente isso, minha linda. Estamos já 1 hora. Vamos tirar uma foto antes da gente falar também da gente. Peraí, vamos lá, pronta? Sim. Meu amor, então, para achar você, Ana Paula, quais são teus handles? Além do The Sound Healing Zone. The Sound Healing Zone é o nome do estúdio, né? Tem o nosso Insta, o site e tudo. O meu pessoal é Ana Paola, com O, Roveda, ponto therapist, né? E o meu WhatsApp, que tá sempre aberto, tá? Que é o 0788 414 8787. Então, quem quiser dúvidas, perguntas e tal, eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta ótima. Tá ali, eu respondo rapidinho. Sempre que eu tenho um minutinho, eu tô em contato com os meus clientes para, né, auxiliar no que eles necessitam. E os workshops vão estar também dentro do site. E quem tiver dúvida, no Insta também, né? E é isso, meu amor.
E a minha linda, eu ia perguntar outra coisa para você. Agora que a gente está chegando no final do ano, né? Pessoas procurando por, né, coisas para fazer como time. Você também atende, né? Por exemplo, empresas que querem trazer um grupo, né? Também pode entrar em contato, né? Quem está vendo, que está procurando ideia Sim. diferente para, né, chegar ao final do ano, para, enfim, né? Completamente diferente, bem alinhado, né? Para dar essa Ah, expansão já aí. de tudo aqui, já fizemos aniversários, despedida de solteiro, o marido presenteando a esposa, o corporativo, team building. Já fizemos vários eventos. A gente tem um espaço aqui que acomoda 20 pessoas, 22 pessoas muito confortavelmente. E podemos desenvolver também de acordo com aquilo, né, que a pessoa precisa. Por exemplo, nessa despedida de solteiro, eu desenvolvi uma pequena cerimônia com óleos e tudo, e depois as meninas. Foi maravilhoso. Muito, né? Aqui é criativo. Então, o que a pessoa tiver vontade de desenvolver, a gente vai adaptar e fazer um evento lindo. Para quem quiser trazer o seu grupo, a gente vai estar aqui E criativo. olha, e só de estar perto de você, com essa energia, esse seu acolhimento, gratidão, tá reverberando aqui ainda de sábado, viu? Foi muito maravilhoso. Ô, minha linda, gratidão de você ter aceito, né? Eu acho que muito bacana tudo que você falou. Nossa, eu vou praticar também. É, Ah, vou deixar essa live salva no feed, vou colocar você também de colaborador e vou dar o upload também no podcast, tá no bom, meu amor. Spotify do De Volta a Mim. Gratidão maravilhosa! Aguardada para você. Venha, quando Guarde quiser. eu quero meu Ah, nome, viu? Bota minha caminha lá. quiser, tá bom? Muito Obrigada. oportunidade e um beijo carinhoso para você e para todos os teus ouvintes. Obrigada, carinhosa, maravilhosa. Um beijo, beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.